Não castigue a sua criança, ou seja, não castigue o seu bebê. O que é que você está querendo dizer, Nzenga? Se esse canal é de inglês? Claro que sim, sei que esse canal é de inglês. E se você aqui está para aprender inglês, com certeza, então essa mensagem é muito mais para você mesmo, né? Bem, talvez o título assim não diz nada de inglês, né? Mas tem muito a ver com você mesmo, né? Porque o que eu quero dizer com não castigue a sua criança? Claro que você tem uma criança que você está querendo castigar essa criança. Como assim castigar uma criança? Uma coisa que acontece muito mais com a maior parte das pessoas, né? Quando querem aprender inglês, ou seja, quando estão a querer iniciar a aprender inglês, é colocar um limite, é colocar um tempo limite, né? Ou seja, um prazo. Daqui a 3 meses eu tenho que falar. Se eu não falar, então eu sou burro. Então vou ter que desistir. Aí você está querendo castigar a sua criança. Por que eu estou dizendo castigar a sua criança? Na verdade, por mais que você tenha 60 anos, por mais que você seja um avô, não sei, bisavô, alguma coisa assim, né? Ou seja, mãe, pai, a cada vez que você, enquanto você estiver nesse mundo, né? Cada vez que você querer aprender alguma coisa nova, por mais que você seja velho, né? Ou por mais que você seja um pai, se é hoje, enquanto você tem mais de 30 anos, que você decide querer aprender inglês, desde que você nasceu, né? Em toda a sua vida, desde que você nasceu, se é hoje que você está decidindo querer começar a aprender inglês, então você é um bebezinho. É um bebezinho no inglês. Não só em inglês. Por exemplo, né? Eu nunca poderia me ofender, ou talvez eu não posso me ofender se um mecânico me chama de estúpido por eu não saber denominar as peças, ou seja, chaves que usam para, por exemplo, para poder reparar um carro, né? Digamos alguma coisa assim. Ele sim pode me chamar de estúpido se eu não saber fazer isso aí, mas não faz sentido para mim, não faz sentido até eu ficar ofendido. Porque claro que sou, porque eu nunca dediquei nenhum dia, né, para estar a denominar as peças, ou seja, chaves, não sei o que. Sendo assim, por mais que eu tenha agora mais de 18 anos, mas se eu agora for na mecânica, né, for querer reparar carro ou querer denominar peças, ou seja, chaves usadas, instrumentos, né, usadas para reparar carro, se eu não saber de nada, eu não posso me ofender. Tenho que admitir que eu sou um bebê. Tenho que admitir, e não posso, talvez, se eu quiser me tornar um mecânico, ou seja, se eu quiser aprender uma outra coisa, não posso dizer que eu só tenho 3 meses. Depois daí, se eu não aprender, então, não sei, tenho um problema, não sei o quê. Não existe isso, né? Não pode. Porque, como eu disse, aí você é um bebê, porque a coisa é muito nova para você. É muito nova. Então, tem coisas avançadas, tem coisas de iniciantes, tem não sei o que lá. Tem muita coisa que você deve aprender. E a maior parte das coisas talvez são inconfortáveis, porque, são coisas novas, né? É um processo novo que você deve entrar nele. Então, você é um bebezinho. E começar a se ofender, começar a se chamar de nomes, a se ofender, não sei o que lá, isso não vai ajudar a você. Você aí está castigando a sua criança. Imagina você como um pai, depois de ter o seu filho, começa aí a colocar limitações para o seu filho, né? Por exemplo, depois de completar os 5 anos, talvez, ou depois de completar os 3 anos, se o meu filho não ler até este mês aqui, por exemplo, só tem 3 meses, tem que aprender a ler. Se não ler, então, eu vou castigar ele. Não... Você sim, coloca ele nesse processo da leitura, mas se levar mais tempo, você tem que ser paciente. Você não pode zangar por isso não acontecer. Então, assim, esse exemplo é para você mesmo, né? Você que entrou agora nesse processo de aprender inglês. Se você levar, por exemplo, na sua cabeça você projetou que levaria talvez 3 meses. E se você ver que depois dos 3 meses pessoas falam, você nem percebe nada. Aí você não pode se zangar. Quer dizer, você tem que ainda continuar com o processo.
Não é o momento de se chamar estúpido, burro, não sei o que lá, o que que acontece comigo. Não acontece nada consigo, só que ainda não fez o que é necessário, ainda não chegou a esse ponto de você estar a escutar. Tudo que falam você percebe, então ainda não, porque você ainda é um bebezinho. Dói, né? Dói, porque pá, todos nós queremos desejar alguma coisa e realizarmos a coisa no mesmo momento. Desejar alguma coisa e realizar no mesmo momento, mas não funciona dessa forma. Por exemplo, para quem é Moçambique, para quem vai à escola primária, da escola primária até a escola secundária, provavelmente você vai levar 12 anos a estudar. Então, será que se você reprovar uma das classes, os seus pais vão ter que se zangar com você? Será que vão ter que te castigar? Vão ter que, não sei lá, tratar você mal, chamar de você de estúpido só porque você reprovou dessa classe? Ou vão te mandar embora só porque você não é normal? Só porque você não está fazendo o que estava a se esperar? Não. Não estou dizendo que é para você se despachar e nem estou dizendo que é para você ir mais lento, né, com o seu processo. Mas é que às vezes nem tudo aquilo que nós estamos a esperar, nem tudo aquilo que nós projetamos na nossa cabeça vai acontecer da mesma forma. Pode demorar um pouco mais. E eu estou repetindo isso várias vezes, dizendo que leva tempo para você conseguir falar assim tão bem, você se sentir que sim, na verdade estou a falar alguma coisa, né? Leva tempo. Talvez isso assuste algumas pessoas, mas a verdade é esta. A verdade não tem misericórdia. Você tem que saber que se você não está disposto a dedicar tempo, a dedicar desconforto, né? A estar desconfortável enquanto você está a ler livros, enquanto você está aprendendo, por exemplo, aqui no YouTube, né? Tem vários conteúdos. Talvez você poderia estar aí a assistir conteúdos de diversão, talvez futebol ou música, mas você entra aqui no YouTube, escolhe não assistir essas coisas só para assistir coisas de inglês. Então, tá vendo? Isso é um trabalho. Isso é um sacrifício. Você está fazendo alguma coisa para poder fazer isso acontecer. E depois daqui vai acontecer aquilo que se chama em inglês um compounding effect. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a aprender inglês em 2011. 2011 e 12, 13, claro que sim, eu queria mesmo, né, me tornar, não sei que lá, um nativo, um speaker de que nível lá. Claro que eu queria isso para mim. Mas não aconteceu daqui para aqui. Com o tempo, aquilo foi dando resultado. Aconteceu aquilo que se chama de compound effect. Você faz pouco a pouco e lá futuramente, né, vai ser uma coisa grande. Em 2011 e 13, se alguém dissesse lá, você pode me dar a aula de verbo to be, eu ficaria assim, meio que com medo, né? Mas agora não, porque pá, aconteceu aquilo que se chama de compound effect. Sei lá, eu não sei melhor qual seria a melhor expressão, né, para expressar isso de compound effect em português, né? Mas talvez você está aí com o celular, está aí na internet, então procura o que isso quer dizer. Então, para além de você, ao invés de você colocar aí, quero aprender aqui em 3 meses já, tenho que surpreender lá no trabalho, tenho que surpreender os meus amigos. Não. Claro que sim, vai surpreender, né? Depois daí, se você trabalhar duro mesmo, né? Depois daí há de haver alguma diferença, com certeza. Mas não é exatamente como as pessoas esperam. Quer dizer, em 6 meses vão falar perfeitamente, vão escutar, não sei o que lá, escutar uma música e entender tudo que está a se dizer ali, assistir um filme e entender tudo que está a se dizer ali. Quando alguém vir falar com a pessoa e não falhar, pode acontecer, né? Mas são poucas vezes que isso acontece. Então, ao invés de você dizer, por exemplo, quero falar inglês em 3 meses ou em 6 meses, então esse tempo aqui eu vou estudar intensivamente e daí vou falar mesmo como se fosse um mestre. Ao invés de você fazer isso aí, todos nós deveríamos ter um dia cheio. E acho que talvez você também tenha um dia cheio. Tem coisas que você tem que fazer. Para além do inglês, tem que cuidar de muita coisa lá.
muita coisa na vida, né? Trabalho, não sei o que lá, muita coisa, né? Comida e família, relações, muita coisa, né? Então, para além de você dizer isso aí, talvez o mais simples seria adotar o hábito de como nós fazemos, por exemplo, com os nossos dentes. Por exemplo, se eu quero ter dentes limpos e brancos, talvez, eu não vou dizer não, tenho que escovar aqui por talvez umas 3 semanas ou uns 2 meses, a escovar intensivamente e depois daí na minha vida não vou escovar mais. Não funciona dessa forma. O que você tem que fazer é, por dia talvez vou escovar por uns 2 minutos de manhã e talvez à noite também vou escovar uns 2 minutos cada dia. E com o tempo os meus dentes vão ficando cada vez mais limpos ou talvez cada vez mais brancos, né? Se eu fizer da forma certa, claro. Então, você também pode fazer a mesma coisa com o inglês. Ao invés de dizer vou aprender agora intensivamente e em 6 meses quero ver o que eu tive, né? Talvez o que você tem que fazer é só colocar isso como se fosse um hábito. Talvez estuda só por 30 minutos. Isso pode te levar até mesmo 10 anos ou 15 anos. Mas para não ter que estar com aquela pressão, né? Para não ter que punir a você mesmo, né? Para não ter que punir a sua criança, para não ter que castigar a você mesmo, né? Porque depois dos 6 meses que você coloca lá como limite na sua cabeça, você vai começar a se cobrar. Quando você já começar a falar, estar a gaguejar, não sei o que lá, ou alguém está a falar e você não percebe nada, aí você começa a se ofender, aí você começa a se desmoralizar, né? A se desmoralizar, e você talvez pode chegar a desistir só porque você não viu o progresso que você projetava na sua cabeça. E isso não é bom. Talvez seja, né? Mas não é nada bom. Se você decidiu que quer aprender, então por que não? Por que não? Se vai te levar 5 anos, 10 anos, faz. E com certeza depois do compound effect vai fazer o seu trabalho. Então, o compound effect vai fazer o seu trabalho, não é para castigar a sua criança. Não importa se você é velho, se você é jovem, se você é criança, mas se você decide que a partir de hoje eu vou aprender inglês, naquele dia, no primeiro dia, você é um bebezinho. Talvez depois de 6 meses, né, você vai ter alguns meses de bebê, né? Depois de 1 ano, né, aí talvez você vai começar agora a ser criancinha. Depois talvez de 3 anos, é daí que você vai ser uma criança, talvez. Então, com o tempo você vai ficando cada vez mais melhor. É assim como acontece para conosco, né? Ninguém nasce na vida e é dito que você tem que fazer isso nesse tempo. Se você não fazer isso até esse tempo aqui, então você já vai perder a vida. Claro que sim, cada um de nós tem um tempo limitado. Alguns moram crianças, alguns moram jovens, alguns vão morrer velhos. Epa, não temos todo mundo nós não temos todo o tempo do mundo, né? Para talvez você fazer o que você quer ou brincar com o seu tempo. Não temos isso aí. Mas também colocar uma pressão em nós mesmos, colocar um prazo mesmo para nós mesmos e estar assim, castigar mentalmente, isso também não é solução. Não é nada de solução. Então o que você deve fazer é colocar essa aprendizagem em um hábito. Pode te levar 5 anos. Então o que eu sugiro é tipo só um tempo, um pouco tempo, né? Uns 30 minutos, uns 20 minutos por dia são suficientes. Você aprende coisas novas, estar a ver aquelas coisas antigas, está fazendo aquilo, experimentando cada vez mais uma outra coisa, essa vez esta coisa, música, não sei o que lá. Com o tempo isso vai fazer sentido. Com o tempo isso com certeza vai fazer sentido. Mas se você colocar aí na sua cabeça, não, em 6 meses eu tenho que ir. Está castigando a sua criança. Lembre-se, se você tem não sei quantos anos lá, se você quiser aprender agora mesmo uma coisa nova, você é bebê naquela coisa. É muito bebê. Por exemplo, agora neste exato momento eu não posso conduzir, não sei conduzir. E se eu agora querer começar a conduzir um carro, eu sou um bebê na condução, sou um bebezinho. Talvez pode me levar poucos dias, depende da atividade, do esforço, da
capacidade também, depende de muita coisa, né? Depende. Então, para alguns vai levar umas semanas, para alguns uns dias, para alguns uns meses, depende de cada um. Mas tenho que admitir que o dia em que eu decido que é hoje que eu quero começar, eu sou ainda um bebê. E com o tempo eu vou crescendo. Eu vou crescendo. Não estou a dizer crescer do corpo, né? Mas crescer naquela área, crescer nesta coisa, crescer no inglês, crescer na mecânica, crescer não sei o que lá, crescer na condução. É uma coisa assim, você ter mais experiência, você ter mais habilidade, mais capacidade. Dessa forma. Então, se você colocar um tempo prazo, né? E a coisa não acontecer, aquilo que você esperava não acontecer, então você começa a sentir muito peso, começa a se ofender e talvez pode chegar a desistir. Por isso, não castigue a sua criança. O melhor a fazer seria, talvez pode me levar 10 anos, mas cada dia eu vou estudando um pouco e vou ver talvez daqui a 5 anos o que vai acontecer. Não é para pegar leve, mas também não é para ser um tirano de você mesmo, não é para você mesmo ser um castigador de si mesmo. Então, é isso aí, não castigue a sua criança, leve o tempo, aproveite o seu tempo, faça o tempo funcionar a seu favor, faça o tempo ser sua vantagem. Não é para impressionar os outros. Se você quer falar para sempre, para toda a sua vida, não pode colocar um tempo para impressionar os outros, mas você tem que trabalhar em você mesmo até você conseguir to speak well. Bye. See you.